ter a nossa casa para essa palavra que o Senhor nos vai dar. Pai, nos conforta, Pai, nos fortalece. Pai, tira todo desânimo, Pai, para que nós possamos, Pai, ouvir e levar para nossas casas, para aqueles que não ouvem. Por isso, Pai, estou entregando, Pai, nas tuas mãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor nos guarda, Pai, nos abençoe, cada um de nós, e essa serve que vai ler essa palavra para nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Fala, igreja, com a paz do Senhor. Quero dizer que é motivo de alegria estar mais uma vez aqui, né? Eu estive aqui quinta-feira, acho que foi, quinta de semana, quinta foi sexta, quinta, né? Glória a Deus. E foi uma bênção. E pode ter certeza que o mesmo Deus que operou na quinta é o mesmo que está aqui nessa noite. Aleluia. Uma coisa eu digo, que a presença de Deus é sobre este lugar. Sem demagogia, sem querer, aleluia, levantar a autoestima dos irmãos da igreja, jamais. Mas uma coisa eu digo, que a presença de Deus é sobre este lugar. Se o culto tivesse terminado, eu já sairia daqui, aleluia, com minha bênção. Porque, igreja, a oportunidade não é você pegar o microfone, é você dar glória a Deus e aleluia. É você se, aleluia, se conectar com o céu e a glória de Deus desce e a glória de Deus sobe. A presença de Deus, aleluia, ela é notória nas nossas vidas. E nós precisamos com urgência buscar essa presença. Aleluia, porque a presença de Deus, ela faz a diferença. A presença de Deus, ela faz a diferença na minha vida e na sua vida. Se você tem a presença de Deus, não tenha dúvida. Você pode glorificar a Deus porque Ele recebe, aleluia, a tua adoração. Não se intimide em dar glória a Deus. Não se intimide em falar em mistério, porque Deus ainda fala nesta noite. A irmã Graça, eu só vou receber se eu falar em mistério, não. Você vai receber quando você fica ligado. Quando você fica ligado, você recebe, aleluia, o que Deus tem para te entregar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E uma coisa eu digo, irmão Deuselino, não para a glória dos obreiros, não para a glória do dirigente, mas tem a presença de Deus aqui neste lugar. Nesse altar há uma chama que arde. Igreja do Senhor, é a presença de Deus. Não é a presença do governador, não é a presença do presidente, é a presença do Todo-Poderoso, daquele que vai adiante de mim e de você. Ai, quem ama a sua a irmã Graça, eu ainda não senti essa presença, porque você está desligado. Aqui é o nosso milhão da Se você se ligar, o céu desce nesta noite. Não porque a irmã Graça ministra, mas é a presença de Deus neste lugar. E é maravilhoso quando a gente chega num ambiente, igreja, e sente a presença de Deus. Porque tem certos lugares que a gente chega, aleluia, chega triste e sai mais triste ainda. Mas a presença de Deus é sobre este lugar. Igreja, quando Deus quer operar, Ele opera através dos louvores. Eu amo os louvores, aleluia. A irmã Graça é uma palavra, mas Deus fala lindamente através dos louvores, porque é uma mensagem de Deus para o meu e o teu coração. Se Deus quiser ministrar somente através do louvor, igreja, Ele ministra e você
sinta a presença de Deus neste lugar, igreja. Aleluia. Daniel capítulo 3, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é muito lindo. Jesus é muito lindo, igreja. Jesus, Ele cuida de mim e de você. Nós não estamos aqui, não é porque somos melhores. É a bondade de Deus e a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Aleluia. Daniel capítulo 3, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir do 13 que diz assim: então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorarás a estrutura de ouro, a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto quando ouvir o som da bozina, do pífaro, da citarra, da harpa, do saltério, da gaita, dos foles e de toda sorte de música, para vos prostares e adorardes a estátua que fiz. Aleluia. Bom é, mas se não adorares, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. A quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aleluia. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno e do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantasse. Aleluia. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava a aquecer. Aleluia. Nós estamos diante de uma palavra muito conhecida. Nós vamos, aleluia, ver que aqui é uma história real, uma história onde um rei, aleluia, levanta uma estátua de ouro. A palavra vai dizer que ele ordenou a todos que se prostrassem e adorassem a estátua que ele fez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra vai dizer que era uma ordem, era uma lei, louvado seja Deus, para que quando eles ouvissem o som, aleluia, dos instrumentos, aleluia, quando eles ouvissem, aleluia, aquela bocina, aquela zoada daqueles instrumentos, a palavra vai dizer que eles precisavam se prostrar, aleluia, diante daquela estátua. Louvado seja Deus. Mas nós vamos entender, igreja do Senhor, que nós vamos ver, aleluia, que ainda existe os verdadeiros. Ainda existe pessoas que não se dobram diante da estátua, diante de deuses que tem aí na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra deixa bem claro que eles disseram que não se dobrariam, que eles não se prostrariam, aleluia, diante da estátua que o rei Nabucodonosor levantou. Mas uma coisa eu te digo,
deste mundo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver que aqui era um desafio para Sadraque, Mesaque e Abednego. Se eles não se prostrassem, eles seriam lançados dentro do fogo ardente. A palavra vai dizer que era 7 vezes mais quente do que costumava. Imagine aí. Às vezes nós queimamos o dedo, dói, né? Imagine ser lançado dentro do fogo ardente. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Mas o que eu entendo, igreja, é que diante de qualquer situação, mesmo diante de qualquer ameaça que eu e você passamos, mas nós não podemos se dobrar diante, aleluia, de coisas que não edificam a nossa vida espiritual. Isso aqui é muito sério, é muito importante. Aleluia. Porque nós estamos vivendo os últimos dias e as pessoas estão trocando, aleluia, a presença de Deus por coisas que não edificam a sua vida. Eles sabiam o perigo que eles iriam correr. Ser lançado dentro da fornalha quente. Mas mesmo assim, aleluia, como a palavra diz, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Aleluia. Aleluia. Igreja, quando você confia, quando você deposita a tua fé no Senhor, o Senhor ele se responsabiliza. Aleluia. O Senhor ele entra com providência. Ai, irmã Graça, você não entende o que eu estou passando. Meu querido e minha querida, você acha que era fácil para Sadraque, Mesaque e Abednego? Aleluia, tinham que se prostrar diante da estalta, porque senão eles seriam lançados dentro do fogo ardente. Aleluia. Olha a confiança. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. E eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Aleluia. Igreja, confiar quando tudo está bem é maravilha. Confiar quando, aleluia, o mar está quieto é maravilha. Confiar quando a tua casa tem bonança, quando a tua família está em paz é maravilha. Quero ver você confiar quando o mar se revolta. Quero ver você confiar quando alguém disser não tem jeito, mas você diz tem jeito, porque para Jesus nada é impossível.
igreja. Se nós verdadeiramente buscar a presença de Deus, Ele se faz presente na minha vida e na sua vida. Aleluia! O Senhor ainda faz. Mas muitas das vezes nós desacreditamos. A palavra diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas, igreja, para que não venha alegria, mas acreditar nos milagres e prodígios e maravilhas que Deus faz. Por isso que muitos estão com os braços cruzados, porque estão desacreditados do poder e da glória de Deus. É um desafio. É uma ordem para Sadraque, Mesaque e Abednego se prostrar diante daquela estátua. Porque quem estava ordenando não eram os amigos dele, era o rei. E quando o rei ordenado estava ordenado, quando a lei era levantada. Mas porém, eles, aleluia, obedeceram ao Senhor. E houve livramento de Deus dentro da fornalha. É na situação que Deus vai te dar livramento. É diante da perseguição que Deus dá livramento. Aleluia. Aí o graça não aguenta. Se permanecer, a palavra diz que aqueles que perseverar até o fim será salvo. Às vezes ali o Senhor entrega uma profecia, Deus tem uma promessa e a pessoa se afasta e diz: fulano é profeta, fulano mentiu. Se você não perseverou, meu querido e minha querida, como você vai receber? Aleluia. O segredo é perseverar. Ai, Demião, o segredo é perseverar. Ai, tô fraco, irmão Graça, mas é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Porque a glória é dele e não do homem. Igreja, o poder é do Senhor e a glória. Você pode profetizar, você pode pular, gritar, falar em línguas, mas o poder e a glória é do Senhor. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui nesta noite, falando desse Deus que cuida, que dá livramento, que guarda dentro da fornalha, aleluia, que guarda dentro da cova dos leões. Às vezes nós não entendemos o processo, mas é nesse processo que Deus vai trabalhando. É nessa situação que Deus vai moldando o vaso. É nessa situação que Deus vai trazendo adaptação para você suportar. Aleluia, que tem que suportar. Às vezes Deus tira de um canto e coloca no outro porque Ele quer trabalhar. Eu aprendi na igreja que durante esse tempo, aleluia, que eu passei ali, quase 10 anos em Fortaleza, eu amadureci muito. Tem situações que eu olho e digo: Deus está no controle. Deus está no controle. Porque se eu prego o que Deus faz, eu tenho que crer. Se eu prego que Deus livra da fornalha, eu tenho que crer. Se eu prego que Deus provê ali diante da situação, eu tenho que crer. Não é fácil. Mas se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Aleluia, porque o Senhor, Ele é fiel. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele
ardente e da tua mão, ó Rei. E olha só o que eles disseram. E se não ficar sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Mas sinceramente, existem pessoas que estão se prostrando diante das estátuas que têm aparecido neste mundo. Aleluia! Tem perdido a essência. Muitos têm perdido a essência, porque tem trocado adoração ao Senhor por adoração a outros deuses. Há pessoas, você sabia que tem pessoas que idolatram pessoas e se tornam um Deus? Porque quando você tira a confiança que você tem no Senhor e deposita no homem, você está idolatrando. É um Deus que se tornou na sua vida. É um parente, é um filho, é um amigo, é um irmão, é um dirigente, é uma dirigente. Aleluia, é um objeto. Louvado seja o nome do Senhor. E tem pessoas, aleluia, que têm tanto cuidado, aleluia, naquela coisa e não busca adorar o Senhor. E se torna um Deus. Muito cuidado. Devemos ter muito cuidado. A palavra diz: adorarás somente ao Senhor teu Deus e buscar a Ele. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra deixa bem claro que Nabucodonosor, aleluia, levantou aquela estátua, aquele Deus a qual eles adoravam, a qual eles se prostravam, aleluia, ali para adorar, achando que aquela estátua, que aquele Deus poderia, aleluia, resolver alguma coisa. Por isso, igreja, nós precisamos nesses últimos dias acordar para a realidade. Porque, aleluia, surgem muitas coisas, se levantam muitos deuses, muitas estátuas com aparência boa, mas nos traz destruição. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que seja necessário você entrar dentro do forno de fogo ardente, mas não negue a Jesus. O segredo é não negar o nome de Jesus. Aleluia. Porque tem muitas pessoas negando dentro da igreja, até louva, prega, canta, dá glória a Deus, mas em momentos oportunos nega a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que, igreja? Porque nós precisamos de um despertamento espiritual para as nossas vidas. Você não vem, nós não viemos à casa do Senhor só por vir. Eu vou porque se eu não for, o dirigente vai chamar a atenção. Não faça isso. Venha para adorar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Venha, aleluia, na intenção de adorar aquele que é poderoso para fazer na minha vida e na sua vida. Aquele que te livra, aleluia. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Aleluia! Os olhos do Senhor têm contemplado todas as coisas. Aleluia! O Senhor tem visto verdadeiramente os fiéis, os verdadeiros, aqueles que não se dobram diante, aleluia, de estátuas. Mas o Senhor tem olhado aqueles
que quando nós se dobramos na presença do Senhor, tem recompensa de Deus para a minha vida. Ainda que seja escassez, ainda que você venha chorar, ainda que você só tenha lágrimas, gemido, mas na presença de Deus tem resultado. Na presença de Deus tem resposta. Na presença de Deus tem livramento. Aleluia! Na presença de Deus tem escape para a tua vida e para a tua casa. Se você crê, você verá a glória de Deus. Aleluia! Ainda que se levantem contra nós, mas o Senhor nos livrará. Porque tem pessoas que se levantam, né? Tem pessoas que nos apontam, tem pessoas que não acreditam, louvado seja o nome do Senhor, na sua capacidade. Mas se você está aqui nessa noite é porque Deus confiou em ti. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele tem o poder sobre todas as coisas. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não necessitamos de responder sobre este negócio. Às vezes, aleluia, as pessoas querem que a gente se abra, conte, né, detalhe por detalhe. Assim, 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 assim. Mas quem justifica é o Senhor. Aleluia. Porque Ele te entende e me entende. Porque tem situações, igreja, que é em particular. Se você nunca passou, se você nunca teve experiência, tem situações, aleluia, que é só você e Deus ali, ó. O segredo, que só você e o Espírito Santo entende. Mas é gostoso, porque na presença de Deus ninguém sai, aleluia, sem resposta. Aleluia. Ainda que alguém se levante contra ti, ainda que os Nabucodonosor deste mundo queira, aleluia, se levantar contra ti, mas o Senhor é contigo. Aleluia, bendito seja o nome do nosso Senhor. Igreja, aleluia. Eu passei uma situação na qual, aleluia, o irmão chegou para mim e disse assim: irmã Graça, é de Deus? Esse negócio é de Deus, aleluia. Aí eu disse: irmã, se não fosse de Deus, Deus não providenciava, aleluia. Se não fosse de Deus, a providência não chegava. Ela disse: tu tem certeza que é de Deus? Digo: eu não posso ter dúvida de que o meu Senhor está comigo nesta peleja, nesta fornalha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque tem situação que você olha para um lado, para a direita, para a esquerda, você não pode, aleluia, com quem recorrer. Você olha para a direita, para frente, também não tem, mas você olha para o alto, que vem o socorro. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é aquele, aleluia, que tem poder sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Talvez você não esteja entendendo a situação que você está vivendo, mas uma coisa eu te digo, que Deus está neste negócio. Aleluia. Deus está neste negócio.
Deus está no controle. Operando Ele, ninguém pode impedir. Aleluia! Operando Ele, ninguém pode impedir. Porque a glória é dele. Ele faz na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer, no dia que Ele quer. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, persevere. Não desfaleça. Esforça e tem bom ânimo. Porque o Senhor, Ele conta contigo. Aleluia. A irmã Graça não tem força, mas é na tua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. É quando você acha que não tem nada, Ele chega, aleluia, e te levanta. Porque, irmã Graça, porque a glória é dele. Ele diz: a minha glória não dou a ninguém. A glória é do Senhor, igreja. Ele conta contigo. Esforça-te e tem bom ânimo. O segredo é perseverar. Chore, mas chore na presença de Deus. Chore com os joelhos dobrados. Chore acreditando naquele que muda histórias. Daquele que muda cenário. Daquele que começa a boa obra e Ele é fiel para terminar. Jesus não começa nada e deixa por incompleto não, viu? Aleluia! Se você ouviu alguém dizer que Ele deixou incompleto, não terminou, é mentira de Satanás. Porque Ele começou a boa obra e Ele é fiel para terminar. Se a promessa de Deus é sobre a tua vida, você glorifica e Ele se responsabiliza. Nós temos uma promessa. E essa promessa está de pé. Ele não se esqueceu. Ele está só trabalhando. Porque Jesus não trabalha no meu tempo nem no seu, é no tempo dele. E quem tem promessa, se ficar na dispensação da graça, Ele é fiel para cumprir. O Senhor disse para Abraão: sai da tua terra e do meio da tua parentela. Tinha uma promessa, mas se cumpriu porque ele obedeceu. Ele permaneceu. Fica aonde Deus te manda ficar. Não fique pulando aqui e acolá, porque você perde a bênção. Porque quando Deus manda, Deus se responsabiliza. Fica no lugar da bênção e tu verás a glória de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Jesus é muito lindo. Teve um tempo lá em Fortaleza que eu passei no deserto. Eu disse: Jesus, eu vou embora. Eu falei para Jesus: eu vou arrumar as malas e vou embora. Meus filhos pequenos, meu esposo desempregado, aluguel atrasado, água, luz, tudo que você imaginar. Jesus, eu vou embora, eu vou voltar. Aí o Senhor usou um vaso, foi lá em casa, um homem de Deus, e disse: eis que eu te digo que ainda não é o tempo. Ai de ti se me obedecer. Diz: arruma as malas porque eu tenho providenciado. Tenho eu deixado faltar a filha. Tenho eu deixado faltar a filha. É no meu tempo. Eu trouxe e eu levo, mas é
Ai de ti que se desobedecer. Paga um preço. Viu? Não queira pagar preço não, que o negócio é sério. Né, Melisão? Aleluia, glória a Deus. Vai pagar o preço se desobedecer. Igreja, eu fiquei na dispensação da graça. Jesus, eis-me aqui. Eu vou passar o que passar, mas eu estou te adorando. Ainda diz, faz a minha obra, que eu me responsabilizo. Aleluia. Às vezes talvez você nem entenda, mas tem experiência, tem coisas na nossa vida que nós passamos para ter experiência lá na frente. Aleluia. E faz a minha obra, porque dos teus cuido eu. Olha como Deus é fiel. Igreja, Ele cuida. Viu? Você pode ir para onde for. Se for na direção de Deus, Ele cuida dos que ficam, dos que vão. Aleluia. Ele se responsabiliza. Então nunca queira sair da onde Deus não mandou. Preste atenção. Aleluia. Que às vezes tem pessoas passando por situação que saiu da onde não era para ter saído. Tem prova na minha e na sua vida que é desobediência. Aleluia. É resultado daquilo que nós mesmos buscamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na dispensação da graça. E agora, Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Mas não negue a sua fé. Creia que o Senhor é contigo, que Ele está no controle de todas as coisas. Eu creio que ainda eu vou vir aqui contar o meu testemunho. É muita coisa, gente. Eu não posso tomar o tempo, aleluia, porque o Senhor só me direcionou até aqui. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que esta palavra seja de edificação para a nossa vida, para que nós venhamos entender e saber que mesmo mediante as situações, os desafios, aleluia, o Senhor, Ele é conosco. Fique na presença de Deus e faça aquilo que Ele te ordenou. Amém? Aqui agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu louvo a Deus porque Deus ainda está falando conosco. Louvado seja Deus. Deus continue abençoando a irmã Graça, o ministério, sua filha que acompanhou, toda a família. Deus continue abençoando. Não sei somente ouvinte, mas para ti, que eu acredito que Deus tratou. Deus, louvado seja Deus, nos motivou através dessa palavra e nos convidou e nos convida. Louvado seja Deus a não negar essa fé, permanecer, perseverar. Louvado seja Deus e até a volta de Jesus. Deus continue abençoando. Meus queridos, temos uma programação, quero recitar mais uma vez. Amanhã, minha tia